Oi, gente. Então, né, vamos lá para a atividade 13 do caderno do aluno. Vamos ver o que ela nos propõe. Com base na atividade anterior, ou seja, na atividade 12, que é aquela do tanque de combustível, né, lá no posto de combustível, onde esse tanque fica enterrado lá abaixo do solo, e que é um tanque de 2 metros de altura aqui, certo? E aquele exercício que nós fizemos, olha, tem a régua que o funcionário do posto coloca lá. A partir da medição dessa régua, ele consegue saber quanto de combustível já foi vendido e quanto de combustível ainda tem para ser vendido, né? Ainda tem aqui no tanque. Bom, então o exercício aqui 13 nos propõe? Encontre a expressão, expressão é fórmula. Então quer dizer que nós não vamos ter resultado numérico, tá? Nós vamos ter uma fórmula. Expressão que relaciona quem? O volume do combustível contido no tanque com a medida D da régua, tá? Então agora ele quer uma fórmula para quê? Para que o funcionário do posto consiga saber qualquer medida que ele tirar aqui da régua, ele vai saber quanto de combustível ainda tem no posto. Então, para isso, o que a gente faz? A gente faz o volume do tanque quando ele está cheio, completo, e subtrai menos o volume que foi vendido, ou seja, vai utilizar a medida aqui, ó, do Dzinho, né, que é o quanto foi vendido. Então, como ele quer expressão, nós vamos lá, ó. Qual que é a fórmula do volume do tanque cheio? É π vezes r ao quadrado vezes h, ó. πr ao quadrado vezes a altura, certo? Agora, menos. Qual que é a fórmula do volume do combustível vendido? É quase igual. É π vezes r ao quadrado vezes a altura, só que a altura agora do vendido é representado pela letra Dzinho, certo? Então, aqui são as duas fórmulas. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar aqui um dos casos de fatoração. Que caso? Aquele em que nós encontramos entre uma subtração ou uma adição os termos comuns, ou seja, o que tem tanto aqui quanto nesse segundo termo aqui, certo? Então, o que nós temos de igual aqui? De igual, nós vamos ter o πr ao quadrado, ó, πr ao quadrado. Então, nós colocamos em evidência, em destaque, πr ao quadrado. Depois, multiplicamos pelo que sobrou. O que sobrou? H menos D. H menos D. Então, esta aqui é um pedaço, né? A gente está chegando lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que o R, que o raio vale 1, tanto para qualquer uma das duas fórmulas, certo? E que o H mede 2, que está aqui. Por que nós não vamos usar o Dzinho valendo 0,4 como nós usamos na atividade 12? Porque na atividade 12 nós fizemos para calcular quando o funcionário tira a reguinha e está medindo 0,4 de vendido. Nesse caso, ele quer uma expressão, ou seja, uma fórmula que o funcionário, qualquer momento que ele colocar essa régua lá dentro e qualquer medida que sair, ele consiga fazer os cálculos para saber quanto que ainda sobra, tá? De combustível aqui dentro. Então, nós não vamos usar o Dzinho, porque o Dzinho vai variar a cada momento que o funcionário for medir, quanto que o H, que é a altura do cilindro aqui, não vai, que é o reservatório total, não vai mudar. Ele é sempre 2 metros, o tanto que cabe total do combustível aqui dentro, tá bom? Então, substituindo nessa expressão aqui esses valores, tá bom? Então, ó, volume é igual a π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, vezes, né, o H, que é 2, menos o Dzinho, que a gente não vai mudar. Aí pergunto para vocês, quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. 1 vezes π é π. Então, o volume vai ser igual a π
e copio o resto, vezes 2 menos D. Agora, eu vou aplicar aqui a distributiva, que é π vezes 2, 2π. π vezes D, dπ, certo? Duas letrinhas juntou. Então, qual vai ser a minha fórmula, a minha expressão aqui, ó? A minha expressão é volume é igual a π que multiplica 2 menos D. Se eu aplicar essa expressão aqui, se o funcionário lá do posto aplicar essa expressão aqui, qualquer D, qualquer medida D que ele encontrar, ele vai conseguir descobrir o volume que ainda está aqui no cilindro, aqui no tanque de reservatório do posto, certo? Então, o item A está explicado, está feito. O que vai ser a proposta para vocês? Para vocês vai ser o item B. Construa e analise o gráfico da função volume de combustível em função do Dzinho do volume do combustível vendido, certo? Está pedindo para usar o π com um valor aproximado de 3,14, tá bom? Essa aqui é a fórmula do volume que nós determinamos lá no item A. E aqui está a tabela que eu fiz começadinha para vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, quando a régua, né, que mede a quantidade de combustível vendido, não está marcando nada, ou seja, está zero, é porque não foi vendido nada, certo? Então, nós calculando lá o volume do tanque, o total de combustível que cabe é 6.280. Lembra que agora eu estou usando 3,14, tá bom? Que é π 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 1, vezes a altura, que é 2, tá? Então, 6.280 litros, cabe, não vendeu nada. Aí, quando a reguinha estiver marcando 0,4, foi o exercício que nós fizemos, né? Marcou 0,4, então quanto que ainda tem de combustível no tanque? 5.024. Nós fizemos com a medida, com o π no valor de 3. Aqui eu estou fazendo com 3,14, tá? Por isso que deu essa diferencinha aí de 5.024 litros. E aí? E se for 0,5 que estiver marcando na reguinha? Quer dizer, ele vendeu 0,5 de altura do combustível. Quanto que sobrou? Ah, é só aplicar aqui, ó, colocar nessa fórmula aqui o Dzinho valendo 0,5. Aí vocês vão fazer 2 menos 0,5 e vai sobrar o quê? 1,5, concordam? Isso. Então, é só multiplicar o π, que na verdade é 3,14 vezes, faz um vezes aqui, 1,5. Vocês vão ter a quantidade que vai ter de volume aqui no tanque, tá? De combustível ainda. E depois, quando a reguinha medir 1 e quando medir 1,5, certo? Aqui eu coloquei 1 de novo. É 2, tá? Então, aqui, lê-se 2, tá bom? E depois que fizerem isso, se vocês quiserem e tiverem o Excel com vocês aí, coloquem essa tabelinha lá no Excel, inserir gráfico de linhas, certo? Vai aparecer perfeitamente aqui. Se não, peguem uma régua, peguem o caderno de vocês, coloquem esses dados, tá bom? Vou dar uma dica aqui, ó. Coloca o D, que é a medida da régua aqui, e coloquem aqui na vertical, até que saiu retinho, ó. Na vertical, o volume em litros, tá bom? Lembrando que aqui nesse ponto é sempre 0, tá? E aqui vocês vão colocar aquelas medidas que temos ali, ó, 0,4, certo? Aqui 0,5, tá bom? E aí vão colocando proporcionalmente, tá? Beijo para vocês. Ó, captou?
Dá um beijinho lá para eles. Ó, que lindeza. Beijinho.